Olá, dando continuidade à aula sobre atos processuais, nós vamos falar agora dos limites de lugar, forma e tempo para a prática destes atos processuais. É a nossa aula número 7, tá? Então vamos lá. Limites de lugar. Os atos processuais, eles devem ser exercidos, praticados, tá? Nos lugares, tá? Já pré-determinados pela lei, já estabelecidos pela lei. Esses atos processuais, que são as audiências e as sessões de julgamentos, conforme o artigo 792 do Código de Processo Penal, eles têm que ser realizados em lugares próprios e adequados, tá? Que são o edifício, melhor dizendo, né? O edifício onde funciona o órgão jurisdicional, né? Que está encarregado daquela causa, daquele processo. Tá? Então, segundo o artigo 792 do Código de Processo Penal, os atos processuais, as audiências, as sessões de julgamentos, eles têm que ser realizados, ou seja, eles devem ser realizados, tá? Em lugares que são já estabelecidos pela lei e que são, lógico, evidente, lugares adequados e próprios para este fim, que são os edifícios sedes onde funcionam os fóruns, tá? E os tribunais, onde vão ocorrer as sessões de julgamento, onde vão ocorrer as audiências, tá? Então esses são os lugares onde, segundo determina o artigo 792 do Código de Processo Penal, são os lugares onde devem ocorrer os atos processuais, as audiências e as sessões de julgamentos. Eu vou dar uma lida para vocês no artigo 792, só para vocês entenderem melhor. O que diz o artigo 792 do Código de Processo Penal? As audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão na sede dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário do oficial da justiça que servir de porteiro, em dia e horas certos ou previamente designados, tá? Existem exceções para a realização desses atos processuais? Sim, tá? Então, eu separei aqui dois tipos de exceção para falar para vocês dos lugares onde pode ser realizado esses atos processuais. Então, via de regra, esses atos processuais, as audiências e as sessões de julgamentos são realizados nos edifícios sedes dos respectivos órgãos de jurisdição. Entretanto, eu trouxe duas exceções para passar para vocês. Uma delas é o ato processual sendo realizado fora do território, tá? Daquele órgão jurisdicional responsável por aquele processo. E a outra situação é em caso de necessidade. Então vamos para a primeira. O ato processual realizado fora da jurisdição daquele órgão que conduz o processo. Isso ocorre nas cartas precatórias, ou seja, eu tenho um juiz que é da comarca de São Caetano do Sul, e esse juiz está conduzindo um processo. Porém, dentro desse processo, existe uma testemunha que reside em São Bernardo do Campo, e o juiz precisa ouvir essa testemunha. Essa testemunha, por residir em São Bernardo do Campo, será ouvida fora do edifício sede daquele juízo que conduz o processo. Ou seja, por residir em São Bernardo do Campo, aquela testemunha que faz parte de um processo de São Caetano do Sul será ouvida lá em São Bernardo do Campo, ou seja, através de uma carta precatória. O que é essa carta precatória? É um documento que o juiz faz, no qual ele envia para o juiz de São Caetano, vai enviar para o juiz de São Bernardo do Campo, solicitando ao juiz de São Bernardo do Campo que ouça aquela testemunha. Por quê? Porque a testemunha reside em São Bernardo do Campo. Então é muito mais fácil, muito mais prático a testemunha que reside em São Bernardo do Campo ser ouvida na comarca onde ela reside, do que ela ter que se deslocar para uma outra comarca, mesmo que essa outra comarca seja a comarca sede onde está sendo conduzido aquele processo. Então o juiz da comarca sede
né, que é o juiz que a gente chama de juízo deprecante. Ele vai solicitar ao juízo da outra comarca onde reside a testemunha, que a gente chama de juízo deprecado, para que ouça aquela testemunha. Ele vai instruir o seu pedido com cópias do processo, o juiz de lá ouve a testemunha, ouvindo a testemunha, envia para o juiz sede daquele processo o depoimento daquela testemunha, tá? Isso chama-se carta precatória. Depois nós temos o caso de necessidade. O que significa esse caso de necessidade? Bom, se o juiz entender que seja necessário, tá, ele pode determinar que esses atos processuais sejam realizados na sua residência ou, tá, em outra casa por ele previamente e especialmente designada, tá? Isso também é permitido pela lei, de acordo com o artigo 792, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, tá bom? Indo adiante, nós vamos falar dos limites de forma, tá? Desses atos processuais. Quando eu falo de limite de forma, eu estou falando da forma pela qual o ato processual se manifesta, da forma pela qual o ato processual ele é exteriorizado, tá? E esses atos, essas formas pela qual esses atos são exteriorizados, ela já vem pré-estabelecida na norma, já vem pré-estabelecida na lei, tá bom? E essas formas procedimentais, elas podem ser divididas de duas formas, podem ser divididas em dois procedimentos. O procedimento de foro de prerrogativa de função e o procedimento de foro sem prerrogativa de função. Esse foro de prerrogativa pela prerrogativa de função, como o próprio nome diz, pela prerrogativa de função. Então, em decorrência da prerrogativa de função que se exerça, tá? Alguns casos de infração penal são de competência originária do STF, Supremo Tribunal Federal, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, ou do TRF, Tribunal Regional Federal, ou dos tribunais de justiça, tá? E o procedimento que é conduzido por esses órgãos, ele é traçado de acordo com a Lei 8.038 de 1990. Então, em decorrência da prerrogativa da função que se exerça, tá? Quem tem a competência para julgar esses casos originários são esses órgãos que eu acabei de falar para vocês. Depois eu tenho o procedimento de prerrogativa, eu tenho o procedimento de foro sem prerrogativa de função. Tá? Esse procedimento, segundo o nosso Código de Processo Penal, tá? A forma de procedimental, ela deve ser exercida, tá? De acordo com a sanção penal cominada à infração, tá? Então, de acordo com a sanção que vai ser cominada em decorrência daquela infração penal praticada, tá? Determina-se o procedimento, se ele vai ser um procedimento comum ou um procedimento especial, tá? Isso está lá no artigo 394 do Código de Processo Penal. Eu não vou ler o artigo aqui para vocês, mas de uma maneira resumida, vou falar sobre o que diz o artigo, tá? Então, esse artigo, ele diz que os procedimentos podem ser comum ou especial, tá? Em se tratando de procedimento comum, ele pode ser ordinário, pode ser sumário ou pode ser sumaríssimo. O que diferencia um do outro? O que diferencia um do outro é a pena, é o tempo de pena que é cominada em decorrência da infração praticada. Então, por exemplo, no procedimento comum ordinário, esse procedimento se aplica para crimes cuja pena cominada seja acima de 4 anos, tá? Da privação de liberdade. Nos crimes no procedimento sumário, são para aqueles crimes cuja a pena cominada para os crimes privativos de liberdade seja até 4 anos. E no sumaríssimo, tá? Para aqueles crimes cuja a lei determina que sejam os crimes de menor potencial ofensivo. Então a lei vai dizer quais são os crimes
de menor potencial ofensivo, tá? Que está lá no dos artigos 77 a 81 da Lei 9.099 de 95, tá? Já os procedimentos especiais, tá? São aqueles também previstos no Código, podem estar previstos no Código de Processo Penal, tá? E também nas leis extravagantes, ou seja, nas outras leis da esfera penal. Nos crimes de competência, nos procedimentos especiais que estão inseridos no Código de Processo Penal, nós podemos citar os crimes de competência do Tribunal do Júri, que estão lá do artigo 406 a 497 do Código de Processo Penal, os crimes de responsabilidade de funcionários públicos da competência do juiz singular, desde que afiançáveis, que estão lá no artigo 513 a 518 do Código de Processo Penal, os crimes contra a honra, que estão lá no artigo 519 a 523 do Código de Processo Penal, os crimes contra a propriedade imaterial, que estão dos artigos 524 a 530 do Código de Processo Penal. Já os procedimentos especiais previstos nas leis penais extravagantes, nós podemos citar aqui os crimes falimentares, os crimes eleitorais, os crimes de tráfico de entorpecentes, os crimes contra a economia popular, os crimes de abuso de autoridade, tá? Para a realização dos atos processuais, são exigidos alguns requisitos, tais como o idioma, a escrita, a publicidade e a assinatura. O que significa cada um desses requisitos? Primeiro, idioma. Os atos processuais eles têm que ser praticados no nosso idioma. Estamos no Brasil, língua portuguesa, então no idioma nacional. Escrita. Os atos processuais eles têm que ser levados a termos e tem que estar tudo por escrito. Há um princípio que diz que o que não está nos autos não está no mundo. Ou seja, para se você se valer de algo no processo, para você se valer de uma prova, para você se valer de alguma argumentação no processo, aquilo tem que estar dentro do processo. Então, o que não está no escrito no processo, não está no mundo. Aí, no caso, no mundo processual, no mundo jurídico, em relação àquele processo, tá? O terceiro é a publicidade, que diz que todos os atos processuais, inclusive as audiências, exceções, serão públicos, permitindo a cada pessoa que possa participar desses atos, tá? Mas existem as exceções, tá? Embora os atos processuais, as audiências, as sessões de julgamento dos tribunais sejam públicos, tá? Se eu tenho um processo no qual foi determinado o sigilo processual, só pode participar desse processo as partes que estão envolvidas naquela relação processual, tá? Então, embora a regra seja que os atos são públicos em decorrência desse princípio da publicidade, tá? Existem as exceções para aqueles casos onde a lei permite, o sigilo, como por exemplo nos casos que na área de família, onde se discute direito de criança, separação de casal, guarda de filhos e assim por diante, tá? Depois nós temos a assinatura, que é outro requisito. O ato processual ele tem que estar assinado, então quem participou daquele ato tem que apor a sua assinatura naquele documento que faz parte daquele ato. O ato processual gerou uma ata de audiência. Aquela ata de audiência tem que vir assinada pelas partes que participaram daquela audiência, tá? Depois nós vamos para os limites de tempo, os prazos, contagens e as espécies dos prazos processuais, tá? Então, quando eu falo de contagem em espécies, desses prazos processuais, nós temos que pensar em dois princípios que são importantes, tá? Primeiro, o princípio da igualdade de tratamento e segundo, o princípio de brevidade, tá? O princípio da igualdade de tratamento, ele quer dizer que o juiz, ao determinar os prazos no processo, ou a legislação a determinar os prazos no processo, esses prazos têm que ser iguais. Tem que haver um tratamento igualitário entre as partes. Então, o juiz, quando ele concede um prazo para o Ministério Público para se manifestar sobre um documento, sobre um laudo no processo,
esse mesmo prazo que foi dado ao Ministério Público também tem que ser dado à defesa. O juiz não pode dar um prazo maior para o Ministério Público e um prazo à defesa para se manifestarem sobre um mesmo laudo no processo, sobre o mesmo documento no processo. O prazo tem que ser igual para todas as partes, sob pena de estar se infringindo o princípio da ampla defesa do contraditório, tá? Depois nós temos o princípio da brevidade. Quer dizer que os prazos processuais eles têm que ser breves, eles têm que ser céleres. A pessoa que está respondendo no processo penal, ele não pode ficar ad eterno aguardando uma solução do seu caso pela justiça. Então os prazos eles têm que ser o mais breve possível, para que quanto mais rápido possível se resolva a situação daquela pessoa que responde àquele processo penal, tá? Os prazos eles se caracterizam por serem contínuos ou peremptórios. O que diferencia um prazo contínuo de um prazo peremptório? Prazo contínuo é aquele prazo que não vê a sua duração interrompida, ou seja, a duração daquele prazo ela não pode ser interrompida, por isso que ele é um prazo contínuo. Prazo peremptório são aqueles prazos improrrogáveis, tá? Aquele prazo que não pode ser prorrogável. Venceu, acabou, não se prorroga mais, tá? Entretanto, a lei, no seu artigo 798, parágrafo 3º do Código de Processo Penal e na súmula 310 do Supremo Tribunal Federal, STF, concede exceções para esses prazos improrrogáveis. E o que diz o artigo 798 no seu parágrafo 3º? Diz que todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado. E aí no parágrafo 3º diz o seguinte: o prazo que terminar em domingo ou dia feriado, considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. Tá? Por isso que aquilo que a princípio era improrrogável, tem uma exceção aqui no parágrafo 3º. E a exceção da súmula 310 do STF diz o seguinte: quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita neste dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir. Tá? Então, uma outra exceção que é dada pela súmula 310 do Supremo Tribunal Federal. Depois nós temos preclusão. O que é essa preclusão? A preclusão é a perda, a extinção ou a consumação de uma faculdade. Tá? Faculdade é aquilo que eu posso exercer ou não exercer. Tá? É um direito que eu tenho e eu posso estar exercendo ou não exercendo esse direito por uma liberalidade minha. Tá? Não sou obrigado. Tá? É uma faculdade minha e eu decido se exerço ou não exerço. Tá? Então, quando eu falo de preclusão, eu estou me referindo a um fato processual impeditivo, que se verifica sempre quando a parte perde determinada faculdade. Tá? E essa perda da faculdade, essa preclusão que nós estamos falando, ela pode ocorrer de três maneiras diferentes. Ela pode ocorrer pela preclusão temporal, preclusão lógica e preclusão consumativa. O que difere uma da outra? Preclusão temporal. Quando eu falo da preclusão temporal, significa que aquela faculdade que eu tinha, ela se perde pelo seu não exercício dentro daquele prazo legal. Então eu tinha uma faculdade, tá, para exercer um direito dentro de um prazo que me foi concedido e eu simplesmente não exerci aquele direito. Fiquei inerte, tá? E eu tenho um prazo para cumprir, para exercer. Fiquei inerte, não exerci, não cumpri aquilo que foi determinado dentro daquele prazo. Se eu ficar inerte, se eu não cumprir, se eu exercer essa faculdade de cumprir ou não cumprir, ficar inerte ou não inerte, tá? Ocorre a preclusão temporal, porque dentro de um tempo que me foi concedido, eu não exercitei aquela faculdade que eu tinha, tá? A preclusão lógica. A preclusão lógica ela ocorre quando há uma incompatibilidade do exercício de uma faculdade, tendo em vista o já exercício de uma outra faculdade, tá? Como que isso ocorre? Por exemplo, num processo onde se eu tenho lá o prazo para me manifestar, arguir
alguma causa, tá, que possa extinguir o processo sem julgamento do mérito, como por exemplo, eu posso arguir uma litispendência, eu posso arguir uma suspeição, eu posso arguir uma incompetência, enfim, eu tenho um processo no qual eu posso arguir determinadas situações. Se eu arguir a litispendência, tá, e foi reconhecido esse direito de litispendência, tá, não tem mais por que eu arguir, né, a suspeição, tá? Ou eu arguí dentro daquele prazo que eu tinha lá, eu arguí a litispendência e depois eu venho e arguo a suspeição num outro momento, num outro prazo, não tem sentido, tá? Então o que acontece? O fato de eu arguir a litispendência, ela já se torna um fato impeditivo para que no outro momento eu arguo a suspeição, tá? Ou eu arguo uma coisa, arguo a outra, tá? Naquele momento que eu tenho para fazer essas arguições, ou eu arguo as duas coisas no mesmo momento, mas eu não posso arguir as duas situações em momentos diversos do processo, tá bom? Por isso chama-se preclusão lógica, tá? Qual é a lógica aqui? É arguir a litispendência, é arguir a suspeição, é arguir a incompetência? Qual é a lógica que eu tenho aqui nesse momento, tá? Então, se eu optei por esta, tá? Esta opção minha se torna fato impeditivo do exercício de uma outra opção, tá bom? Preclusão consumativa. Preclusão consumativa, ela ocorre em decorrência de uma decisão irrevogável, tá? Porque uma decisão irrevogável, ela se transforma num fato impeditivo. Impeditivo de quê? Impeditivo que eu possa renovar o que foi discutido no objeto daquela ação numa nova ação. Eu não posso mais discutir o objeto daquela sentença, tá? Que com trânsito em julgado, ingressando com uma nova ação, tá? Por quê? Porque já houve o trânsito em julgado, aquela sentença já está irrecorrível, tá? Se ela já transitou em julgado, se ela já é coisa julgada, se ela se tornou irrecorrível, eu não posso mais ajuizar o mesmo objeto daquele processo com uma nova ação, tá bom? Isso se chama preclusão consumatória. Por quê? O fato já se consumou através de uma decisão irrevogável, irrecorrível, tá bom? Espécies de prazos. Os prazos podem ser comuns, particulares e assim por diante. Então vamos tratar primeiro dos prazos comuns. O prazo comum é aquele prazo que é para ambas as partes ao mesmo tempo. Então, quando o juiz dá um prazo, 10 dias para as duas partes, esses 10 dias servem para as duas partes. Não seria 10 dias para um, depois 10 dias para o outro. Não. Seria o total de 10 dias para que as duas partes se manifestem no processo. E por isso que chama-se prazo comum. Prazo particular. O prazo particular é aquele prazo que pertence a apenas uma das partes. A gente pode citar, por exemplo, o prazo do artigo 46 do Código de Processo Penal, que é o prazo que o Ministério Público tem para propor a ação penal, ou seja, para apresentar a denúncia. Então, esse prazo ele é particular, só pertence ao Ministério Público, porque quem denuncia é o Ministério Público. O particular ele não apresenta a denúncia, quem apresenta a denúncia é o Ministério Público. Então, esse prazo do artigo 46 para a apresentação da denúncia, que nós já vimos qual é o prazo lá atrás, quando falamos de denúncia, de ação penal, que eu não vou repetir aqui, mas esse prazo ele pertence apenas ao Ministério Público, por isso que é um prazo particular. Os prazos próprios, tá? São aqueles prazos dentro dos quais a parte deve realizar o ato processual, tá? E só haverá consequência, tá, de natureza processual, tá? Então é um prazo processual que aquela parte tem
para realizar um ato processual. Ela não realizando aquele ato processual, as consequências da não realização daquele ato processual serão consequências de natureza processual, tá? A gente pode observar isso lá no artigo 396-A e 406, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, tá? Que são os artigos que tratam do arrolamento de testemunhas, tá bom? Temos os prazos impróprios, que são aqueles prazos impostos aos juízes e seus auxiliares, e que, se forem descumpridos, trarão, né, consequências apenas disciplinares e não processuais. Isso está lá no artigo 799, 800, parágrafo 2º e 801 do Código de Processo Penal. Então, se o juiz ou seus auxiliares deixarem de cumprir prazos que lhes são impostos, tá? A consequência de não cumprimento desses prazos trarão para os juízes e para seus auxiliares consequências disciplinares e não processuais, tá? Os prazos legais são aqueles prazos que a lei já estabelece, que já estão estabelecidos na própria lei. Prazos judiciais são os prazos que o próprio juiz fixa. Então, o juiz pode fixar um prazo que necessariamente não esteja lá na lei. Então, o juiz pode conceder à parte um prazo para se manifestar sobre algo, e este prazo que o juiz está concedendo para aquela parte não é um prazo que necessariamente é legal, está previsto na lei, mas foi concedido pelo juiz. Então, chamamos de um prazo judicial, tá? Depois nós passamos para a contagem dos prazos, tá? E aí, via de regra, no processo penal, os prazos eles são fixados em minutos, horas, dias, meses e até mesmo anos. Não existem prazos semanais, tá? E aí, a gente pode pegar lá o artigo 798 do Código de Processo Penal, onde ele fala lá nos seus parágrafos sobre a questão dos prazos. E aí ele vem tratar lá no parágrafo 1º que o prazo não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o dia do vencimento. Então diz o seguinte, que o prazo, quando você vai fazer a contagem de prazo, você exclui o dia de início do prazo e inclui o dia do final do prazo. Então, por exemplo, uma intimação publicada no Diário Oficial para cumprimento de um prazo de 10 dias que foi publicado hoje, 18 de maio. Se o juiz conceder 10 dias para cumprimento desse prazo, cumprimento dessa determinação, você exclui o dia 18. Publicou hoje dia 18, então eu não conto o dia 18. Então eu conto 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Então o meu prazo vence e termina no dia 28. Então eu não conto o dia 18, que foi o dia da publicação, e eu excluo o dia do início, mas incluo o dia do término, que é o dia 28, tá? Depois, no seu parágrafo 3º, tá, dessa mesma lei, desse mesmo artigo 798 do Código de Processo Penal, vem dizer o seguinte, que o prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato, tá? Depois, no parágrafo 4º, não correrão os prazos se houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária, tá? Depois ele vem para o parágrafo 5º do mesmo artigo, 798. Salvos os casos expressos, os prazos correrão, tá? Da intimação, então a partir da intimação, tá? Da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte, do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho, tá? E também os prazos, trata-se dos prazos fixados em ano, mês ou dias, tá? Então nós temos no Código Penal a contagem de acordo com o artigo 10 do Código Penal, tá? E onde ele exclui-se o dia do final.
nós temos o artigo 749 e 38 do Código de Processo Penal e seus correspondentes 94 e 103 do próprio Código de Processo Penal, tá? Onde os prazos são fixados em ano, mês ou dias. Também temos lá o artigo 798, parágrafo 1º do Código Penal, tá? que nós já lemos aqui para vocês, onde ele diz que, não havendo correspondência, o prazo é contado de acordo com esse artigo, que significa o quê? Não se computa o dia inicial, tá? E inclui-se o dia final do prazo, tá bom? Temos os prazos fixados em horas ou em minutos, tá? E aí nós aplicamos o artigo 132, parágrafo 4 do Código Civil, tá? Já não é da esfera penal, mas nós temos essa fixação na esfera civil. Depois nós temos os prazos que podem ser fixados por hora, né? De minuto a minuto. E que são os demais casos que se referem às regras do artigo 798, parágrafos 3º, parágrafo 1º, 3º e 4º do Código de Processo Penal, tá? Em relação à fixação do dia de início da contagem do prazo, como nós já falamos, é só ver o artigo 798, parágrafo 1 do Código de Processo Penal, tá? Que é onde ele traz a exceção, onde eu vou até repetir para vocês, parágrafo 5º do artigo 798 do Código de Processo Penal. Salvo os casos expressos, os prazos correrão da intimação, da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte, do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou do despacho. Existe a súmula 710 do Supremo Tribunal Federal que diz o seguinte: no processo penal, contam-se os prazos da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem. Tá bom? Assim finalizamos mais essa etapa a respeito da contagem dos atos processuais. Tá? Espero que todos tenham compreendido e estou à disposição para quaisquer dúvidas. Obrigado a todos.